Bom dia a todos. É uma alegria mesmo, a Gleides falou, de um dia especial. E é realmente um dia muito especial. Uma manhã de muita alegria e muita gratidão. Nós estamos hoje recebendo aqui a Clara Lila Gonzalez de Araújo, que está conosco lançando hoje a sua primeira obra pela editora Allan Kardec. E esta obra foi uma necessidade da nossa casa, mas não só da casa, foi também uma observação dos tempos que vivemos hoje. E a partir das situações vivenciadas no acolhimento fraterno da casa, na percepção da realidade que vivemos, a Clara, então, colaborando conosco, trouxe subsídios, trouxe temas que todos nós precisamos ler, estudar, refletir, aplicar em nossa vida e em nossa família. Este livro se chama Apelo aos Pais. E é uma obra maravilhosa, com uma linguagem fácil, porque falando um pouquinho sobre a nossa amiga Clara, ela é da área da educação, da área da pedagogia, né? Tem mestrado em aprendizagem, educação e aprendizagem, mas acima disso tudo, ela é espírita desde sempre. Esteve trabalhando junto ao movimento espírita e chegou na FEB em 1983, olha quantos anos. E lá colaborou, participando de inúmeras atividades, sempre ligadas à educação, à parte social da FEB, né, onde foi dirigente por vários anos, e prestando a sua experiência, a sua dedicação, principalmente na área de educação. Junto com a equipe de pedagogos da FEB, trabalhou e acabou por coordenar, né, os estudos sistematizados da doutrina espírita, junto com aquela equipe da Cecília Rocha, que todos nós conhecemos como uma grande educadora espírita. Sendo assim, Clara está plenamente habilitada a colaborar com a doutrina espírita, com a educação espírita, com as questões da família, colocando os seus subsídios e a sua experiência em favor de todos nós. Hoje, atualmente, ela faz parte do voluntariado da nossa casa, do Centro Espírita Allan Kardec, e junto à coordenadoria de infância, mocidade e família. E nessa área da infância, mocidade e família, desde que aqui chegou, nunca mais parou de colaborar, né? Fazendo grupos de estudo, estudando temas dificílimos, né? Como o suicídio, até mesmo na idade da infância, municiando de questões importantes para discussão nessa área e trabalhando de forma simples, humilde, junto à nossa educação espírita da casa. Portanto, falamos com muito amor, com muito carinho dessa pessoa que nos apresenta hoje esta obra, prefaciada por um grande amigo dela e amigo da doutrina espírita do movimento espírita, que é o César Perry de Carvalho, que está aqui conosco, onde ele nos deu a honra de apresentar a obra da Clara neste livro. E César também, né, ex-presidente da USE, ex-presidente da FEB, tem toda a razão quando ele diz a utilidade da obra
e quando ele fala da importância dos temas aqui discutidos. Portanto, hoje nós ouviremos um pouquinho da Clara Lila, nossa amiga, autora da editora Allan Kardec. Muito obrigada. Caros irmãos, gostaríamos de agradecer as palavras gentis da Marinice e dizer que, na realidade, nós é que fomos beneficiados pela alegria, pela felicidade de podermos elaborar uma obra como esta, que era o nosso objetivo há alguns anos, mas que, infelizmente, não foi possível. Passamos uma fase um pouco difícil de doenças familiares, mas a hora chega e realmente aqui estamos para dizer que esta casa é uma casa abençoada. Essa casa é um templo de amor e aqui realmente somos muito amparados. Não que também não sejamos amparados em outros centros espíritas do nosso país, idealistas, devotados, trabalhadores, mas esta casa tem alguma coisa de especial. Então, queria agradecer a Marinice pela oportunidade que a presidência me deu, assim como os diretores, a Julieta, o Paulo Edson. Queria agradecer a eles, porque aqui fomos recebidos por todos os companheiros. Fomos abraçados por todos os companheiros. Então, antes de começarmos a falar do livro, propriamente dito, eu queria deixar essas palavras registradas. Então, vamos iniciar. Interessante que uma intuição, hoje pela manhã, surgiu, porque não sabíamos exatamente como começar. Chegamos até a conversar com a Julieta, mas como é que vamos colocar a resposta dessa questão? Por que elaboramos este livro? Aqui colocamos fundamentação espiritual, nós todos sabemos. Então, nós vamos fazer algumas análises da dimensão espiritual da criança, do jovem. E iniciamos, então, com essa questão. Por que elaboramos este livro? Há muitos anos, na década de 70, logo no iniciozinho, tivemos uma situação em família que nos tocou profundamente. E resolvemos procurar crianças para trabalharmos com elas, porque sentíamos a necessidade de nos doarmos às crianças que precisassem da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor. E acabamos nos apaixonando por este serviço na seara espírita. E nunca mais deixamos de trabalhar junto com crianças, desde aquela época. Vamos completar 50 anos já. E até hoje temos conhecimento de algumas dessas crianças que cresceram ao nosso lado. Já tem mais de 50 anos. E as dificuldades que esses espíritos trouxeram na sua reencarnação, na sua atual reencarnação. Essas dificuldades foram sendo pensadas, foram sendo avaliadas por nós como educadores. Nós tínhamos, uma das nossas atividades era participarmos junto com as escolas públicas onde essas crianças estudavam, conversar com os professores, verificarmos quais seriam os problemas de escolaridade que elas estariam apresentando.
E aí começamos a perceber claramente a necessidade de fazermos alguma coisa para que elas tivessem uma chance melhor e pudessem se formar, pudessem realmente se tornarem pessoas dignas, pessoas que se sentissem valorizadas e não rejeitadas, porque era este o sentimento que elas tinham dentro de si. E aí começamos a perceber que o amor é fundamental, principalmente na educação e na criação de crianças e de jovens. Porque é o amor que vai permitir que a criança seja estimulada em todas as suas possibilidades. No seu desenvolvimento, no seu relacionamento com as outras pessoas, na sua vontade de viver melhor, de viver mais feliz, mais alegre, mais bem disposta. Porque nós sabemos, como espíritas, que trazemos uma bagagem muitas vezes difícil de outras existências, porque aqui estamos por conta da nossa imperfeição. Evoluímos muito pouco nessa caminhada e estamos chegando a um tempo que não podemos esperar mais, não podemos ficar aguardando outras oportunidades que na realidade não estamos sabendo aproveitar. Então essas crianças começaram a chamar a nossa atenção dentro de casas-lares, principalmente, ou crianças pobres que eram trazidas para o centro espírita para nós evangelizá-las. E aí percebemos que a evangelização era fundamental também, porque transmitimos o conteúdo da doutrina espírita com muito amor, com muita disposição, com muita convicção de realmente darmos aos pequeninos, na sua mais tenra idade, condições de perceberem melhor a vida, de realmente terem maiores esperanças, na medida em que aqui na matéria, no corpo de carne, são tantos os testemunhos, são tantos os enfrentamentos, que muitos de nós não conseguem chegar ao seu objetivo. Então, como é que ficariam essas crianças? Crianças também de famílias mais abastadas, carentes de amor, de cuidados especiais. E nós, espíritas, não dávamos muita importância para o trabalho da evangelização ou da educação espírita infanto-juvenil. Os mentores, os espíritos de escola, como o estimado Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, André Luiz, Benedita Fernandes, que foi tão carinhosa com os órfãos, Leopoldo Machado, que participou de movimentos da evangelização no Rio e em nível nacional. Outras pessoas que conhecemos, espíritos também, que nos legaram exemplos muito bons, como Francisco Thyssen, que sempre trabalhou pela evangelização no país e no exterior. Juvanir Borges de Souza, Nestor Mazotti, todos eles, a Cecília Rocha, que foi destacada agora por nossa companheira. Quantas coisas já foram feitas
para que a criança, para que o espírito reencarnado ou encarnado realmente tenha condições e chances de ser amparado e ajudado, para progredir e evoluir como todos nós queremos. E sabemos que essa evolução, ela se dará por conta da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. E se não conseguirmos isso, falhamos no nosso compromisso e na nossa tarefa. É uma tarefa que talvez determinadas pessoas avaliem como pequenina, uma tarefa em que nós podemos dar um jeitinho dentro do centro espírita para reunir meia dúzia de crianças em qualquer espaço, mas se enganam com isso. Deveriam dar mais importância à evangelização espírita da criança e do jovem. Nós sabemos, está lá na Gênesis, que os tempos são chegados. Que nós estamos passando por momentos, por uma fase, por períodos ominosos. Nos surpreendemos com as situações à nossa volta, o mundo parece estar de cabeça, para baixo, e aí ficamos a pensar, meu Deus, o que fazer? Como que fazer? Nós temos a solução. É só uma questão de estudarmos um pouco mais, talvez, a doutrina, nos aprofundarmos naquilo que a doutrina nos diz e seguirmos em frente. Precisamos ter coragem. Dona Ivone Pereira, por quem temos um carinho especial, em um dos seus artigos no Reformador, ela diz que nós deveríamos ser como os cristãos iniciais da época de Jesus, devíamos ter coragem. Está nos faltando a coragem para realizarmos certas atividades que precisamos fazer e que, ou por problemas de recursos, talvez, porque nós sabemos que a falta de determinados recursos materiais e financeiros não nos ajudam nesse sentido, mas sempre encontramos um caminho e conseguimos organizar determinadas propostas e levá-las adiante. Então, por que elaboramos esse livro? Foi porque percebemos, primeiro, que o amor é fundamental. Segundo, que a importância da educação espírita infanto-juvenil não pode ser desconsiderada ou não pode ser avaliada de uma maneira muito simples. Mas temos que investir nisso, em nossos lares principalmente, e nas casas espíritas. Sejam centros, sejam educandários, sejam instituições de caridade, sejam escolas espíritas, não importa. Os pais precisam ter uma integração maior com aqueles que estão com os seus filhos, orientando-os, para que eles possam falar a mesma linguagem. Nos lembramos de uma frase interessante que colocamos, tudo que nós estamos falando, colocamos no livro, separadamente nos textos, mas colocamos como questões, vocês vão ver. Mas existe uma frase que diz assim: religião, se é religião, serve para tudo. Nós não temos consciência do que seria isso. Então, colocamos a criança em escolas que muitas vezes não tem nada a ver com o espiritismo.
e a cabecinha da criança, como é que fica? Não é? Parece que todos os princípios são os mesmos, todos os pressupostos doutrinários são os mesmos, e não são, são completamente diferentes. Vai falar em reencarnação para outras religiões, e muitas vezes, né, é rejeitado até com uma certa agressão. Então, gostaríamos de iniciar com esse preâmbulo, apelando para todos os corações que aqui estão, para que levem a nossa mensagem, para que leiam o livro. O livro, na realidade, não é nosso. Desde o início, né, afirmamos isso. O livro foi ajudado pelos amigos espirituais, porque esses textos nós elaboramos desde 2005. Reescrevemos alguns para podermos editar o livro, mas desde 2005 estamos, né, elaborando esses textos. Estou muito emocionada, vocês desculpem com um lencinho na mão, é porque eu estou com umas lágrimas nos olhos, mas tudo bem. Aqui diz, respondendo então, também a essa questão inicial, por que elaboramos esta obra, é imprescindível prepararmos as crianças para a aquisição de qualidades morais que lhes permitam um crescimento saudável e equilibrado, considerando especialmente a sua dimensão espiritual. Apelo aos pais é um referencial teórico e prático sobre as possíveis razões que levam certas famílias a não conseguirem corrigir as tendências nocivas e os maus hábitos de suas crianças e adolescentes. Isso acontece com todos nós. E nós vamos saber por quê. Existem razões, a doutrina espírita ela nos esclarece com relação a isso. A obra, ainda respondendo a essa questão, avalia a extrema importância da educação espírita cristã, como já falamos, na formação dos filhos, avaliando e sugerindo soluções para os difíceis problemas domésticos. Então, o apoio educacional do Espiritismo, ele impõe constantes reflexões e que surgem com as mudanças diferentes da sociedade moderna. Por isso, é interessante quando determinados companheiros dizem que certos conteúdos do Espiritismo, da doutrina, estão defasados. Realmente não conhecem o que é Espiritismo. Nunca foram tão atuais quanto hoje. É só uma questão de sabermos interpretar o que a doutrina quer nos dizer. E temos tantas obras também, suplementares, complementares, não, né? Eu digo que elas ilustram muitas vezes o que é trazido pelas obras básicas. Promove a análise de textos de diferentes abordagens familiares, de situações delicadas que influem na relação dos pais com os filhos, à luz do Espiritismo. Então, trouxemos aqui, rapidamente, só falar sobre o sumário. Nós temos uma introdução, o título é o título do livro, Apelo dos Pais, onde nós mostramos duas questões que foram feitas por Allan Kardec, antes de ele se tornar Allan Kardec, ainda como professor Hippolyte. O capítulo 1, Constituição e Organização Familiar, nós começamos com planificação familiar na visão espírita,
o lar espírita perante os novos tempos, uniões conjugais. Nós levantamos várias questões em cada um desses textos, e questões que estão relacionadas ao problema pais e filhos. Quer dizer, problema pais e filhos é nesse sentido que muitas vezes nós falhamos na orientação e educação deles. Auxiliares domésticos são temas que não são encontrados, talvez, em outros livros. Aqui no capítulo 2, vou só destacar os que nos parecem assim mais interessantes agora, neste momento. Pais espíritas, filhos, a importância da fase infantil, o amor filial, a autoestima dos filhos e o bullying. Essa questão da autoestima, quando nós falávamos da criança carente, da criança, né? Nós trabalhamos muito com isso, esse problema da autoestima, porque falta essa criança, até a idade adulta, autoestima. Então, ela não vai enfrentar a vida com facilidade. Ela vai ter muitos receios, muitos medos. O sentimento de rejeição, e nós temos um texto no 3º capítulo que fala da rejeição paterna, é tristíssimo. Mesmo que o espírito seja inteligente, seja intelectualmente preparado, ele vai reagir muitas vezes a determinadas situações de vida, né, por conta dessas rejeições, por conta desses traumas do passado. Aí alguns companheiros dizem, mas eu já passei situações piores. Perfeito, mas os tempos são outros. E o que a doutrina nos fala? O que os mentores, os espíritos superiores nos dizem? Que estão chegando espíritos com grandes dificuldades morais. Que aqui estão vindo exatamente para poderem ter mais uma chance. E se nós não os ajudarmos, como é que vai ser? A quem eles vão recorrer? Nós temos que ter muita consciência do nosso papel como pais, como evangelizadores, educadores, avós, tios. Nós precisamos, sim, estar mais próximos deles. Às vezes até vizinhos que se apegam a nós, porque tem problemas, né, dentro do lar. A adoção. Poderíamos talvez ter falado mais da adoção, porque na medida em que trabalhamos muito com essas carências, sempre nos pareceu, e para alguns autores, isso é bastante claro, sempre nos pareceu que seria a solução, como foi realmente. Até lembrei de 2 meninos. A mãe vendia vela na porta da entrada de uma igreja, lá no Rio de Janeiro, mas era uma pessoa que vivia nas ruas. E eles adoravam a mãe. Esse é um aspecto que a gente tem que considerar. Não importa quem seja o pai ou quem seja a mãe, eles adoram os genitores. Foram inimigos? Não, não é bem por aí. O ser filho, o ter aquele pai, o ter aquela mãe, pode ser um mendigo. Não tem problema, ele vai ficar ao lado até, né, que ele tenha realmente condições de manter esse relacionamento. Porque às vezes a coisa, no final, ela se separa, porque aí são problemas que surgem, familiares, que constituem família, a esposa que não aceita, e por aí vai, né? Netos que não querem admitir que o avô seja um homem de rua, uma avó que fique vendendo vela na porta da igreja. Tem tanta coisa para a gente avaliar, né? Tem tanta coisa para a gente perceber melhor. E esses 2 meninos foram adotados por um casal maravilhoso, que já tinha 2 homens
então ficaram 4 homens. Esses 2 meninos com pais, vivendo pelas ruas, um se formou em advocacia e relações internacionais, e o outro foi trabalhar na Petrobras e está lá até hoje. Então, foram ajudados? E muito, e muito. Que coisa extraordinária. E esse que passou em advocacia e relações internacionais e que está trabalhando hoje, né, nessas profissões, ele sempre foi muito inteligente, ele se destacava lá no abrigo onde eles estavam e onde os conhecemos. Então, reparem como a adoção pode ser uma coisa extraordinária e não ficarmos temendo. Eu não sei de onde é que veio esse menino, quem é que o gerou e não sei o quê. Quer dizer, tudo tolice da nossa parte. Nós somos espíritas, minha gente. Nós temos que ver, nós temos que avaliar a situação, né, na sua dimensão espiritual. Talvez ele seja até melhor do que nós, né? Aquela pessoa seja melhor do que nós, sem sombra de dúvida, e vai nos trazer muitas experiências ricas para a nossa existência. Então, vamos seguindo aqui. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, em seus estudos pedagógicos, destacou 2 questões primordiais sobre a educação dos filhos. Quais os obstáculos que se opõem a isso? E quais são os meios de remediá-los? Todos nós sabemos que o professor Hippolyte foi um educador, teve instituições de ensino lá na França, era muito conhecido e depois se casou com a Amélie Boudet. Os 2 realmente construíram essas instituições com muito carinho, no atendimento principalmente aos jovens. E ele, então, ele elaborou muitos textos pedagógicos. Tem um livro que tem como título Textos Pedagógicos, da Dora Encontre. Acredito que vocês os conheçam. E foi num desses textos que ele colocou esses obstáculos e de que forma nós poderíamos, então, remediar este problema. Os obstáculos podem ser vários, principalmente no tocante às condições dos espíritos que reencarnam, nem sempre de sentimentos e comportamentos elevados. Então, nós já sabemos que alguns trazem consigo defeitos, vícios, paixões, e nem sempre conseguem se libertar desses maus hábitos. Ou então, eles podem ser originados das graves falhas de caráter por conta das influências prejudiciais de uma educação que não tenha sido eficaz, de uma educação que, na realidade, não controlou esses maus hábitos da criança, do adolescente, enfim. Muitos pais acham que gritar com os filhos é a melhor maneira de demonstrar autoridade. E não é bem por aí. O livro traz isso também. O que é que seria interessante quando encontrarmos espíritos nessas condições? Esses vícios e defeitos morais dos filhos são trazidos de existências anteriores ou estimulados por efeitos ou pelos efeitos perniciosos de uma educação, de uma má educação. Então, esses espíritos, eles dependem da ação educativa que irão receber como fator decisivo para a renovação da sociedade e melhoria da qualidade de vida na Terra. Caso não consigam corrigi-los no momento certo, os pais devem intensificar certas experiências educacionais
para livrar os filhos das influências prejudiciais, dos maus hábitos e das falhas graves de caráter. O espírito André Luiz, isso também está no livro, ele destaca que no Ministério do Esclarecimento, lá em nosso lar, existem pavilhões que são cursos para mães e pais, mães que falharam, pais que falharam, para que possam recomeçar em nova reencarnação e educarem melhor os seus filhos. Olha que tristeza, já pensou chegarmos lá no Ministério do Esclarecimento? Muito bem, dona Clara, vamos lá, vamos ter que passar por esse curso todo de novo. Já pensaram? E aí, uns choram, outros ficam constrangidos, né? Depois acabam se acostumando em relação a si mesmos, porque, infelizmente, nós também temos muitas dificuldades para superarmos os nossos defeitos morais. Essa que é a realidade. E aí, se temos essa dificuldade para superarmos os nossos defeitos morais, significa que nós não vamos conseguir transmitir uma educação boa para os nossos filhos. A visão reencarnacionista proporciona uma dimensão mais ampla e profunda das características psicológicas do ser, que compõe um quadro teórico e prático de como acompanhar a criança em seu desenvolvimento e aclara os conceitos a serem utilizados na explicação de certos aspectos espirituais. Realmente, só a visão reencarnacionista para nos explicar tudo isso. Nós sabemos que iremos retornar sempre que possível, preparados para progredirmos, para conquistarmos novos valores, porque é evidente que nós não vamos conseguir isto em uma só ou em algumas reencarnações. Então nós temos que também ter paciência. Não vamos nos tornar perfeitos da noite para o dia. Não vamos querer que os nossos filhos sejam perfeitos da noite para o dia. Ao contrário, eles vão se ressentir com isso. É evidente que vão. E não podemos esquecer que os hábitos, eles são adquiridos pelas impressões que as crianças observam a toda hora, a todo momento, em relação aos adultos, aqueles que as rodeiam. E são exatamente essas impressões que irão ficar para os pequeninos, para os adolescentes, para o jovem. Às vezes, alguns filhos são exatamente iguais a nós. Imaginem. Isso quando nós não exigimos que eles sejam exatamente iguais a nós. Nós gostamos tanto deles, os amamos tanto, que queremos que eles sejam iguaizinhos a nós. Eles não podem ser iguaizinhos a nós. Eles são uma individualidade, lembram? Um espírito que vai trilhar os seus caminhos de evolução. Então nós temos que prepará-los, temos que realmente que estar ao lado deles sempre que preciso, necessário. Kardec observa que o espírito da criança, nós já passamos isso outras vezes, mas sempre que temos oportunidade, gostamos de lembrar. Kardec observa que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então, é Kardec que nos alerta. É por isso que essas imperfeições, muitas vezes, elas se tornam profundamente difíceis para nós. É claro que nós sabemos disso, não é fácil.
Existem alguns filhos que batem de frente, né, conosco a toda hora. Chamam a nossa atenção. Então, depois que a gente envelhece, parece que a gente passou a vida inteira, né, precisando da ajuda deles. Vai ver, precisamos, né, eles espíritos e nós já encarnados. Enquanto... Perdão. Desculpe. Desculpe, essa aqui é a última que eu falei. Pronto. Enquanto ignorarmos o alcance de nossos atos e a sua repercussão em nossos destinos, encontraremos obstáculos sociais e familiares originados muitas vezes da precariedade de nossas aquisições morais. Falamos já sobre isso em relação aos nossos próprios defeitos. E aqui trouxemos Jesus. Não há lugar para dúvida na exemplificação dos postulados cristãos que o Espiritismo veio restaurar com exatidão. Então, nós também já falamos que a evangelização espírita tem um papel preponderante das novas gerações, exatamente para que eles possam ajudar a Terra, para que nós possamos nos tornar realmente um mundo de regeneração. E os evangelizadores, eles são verdadeiros educadores. Isso é Vinícius, né? Vinícius, ele dá uma ênfase muito grande, Pedro de Camargo, que todos nós conhecemos, né? Um paulista tão nobre, um espírito maravilhoso. E aí nós complementamos no livro, e são auxiliares dos pais. Os evangelizadores são auxiliares dos pais. Porque ajudam os pais a criarem os seus filhos. Ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, eu não tenho netos. E daí? Vocês sabiam que eu não tenho filhos biológicos, mas tive uns 8. Não, 8 não, é exagero. 8 com meu neto que está aí, né? Que foi criado pela avó. Então, nós não sabemos o que está programado para cada um de nós. Esse é um outro aspecto. Nós precisamos nos preparar exatamente para que nas situações de maior testemunho, nós tenhamos possibilidades de não nos deixarmos abater. Enfermidades, quantas vezes batem, né, a nossa porta, para que nós possamos ajudar as pessoas que mais amamos e a nós mesmos. Em outras situações, estamos agora fazendo trabalhos sobre o suicídio e sobre a depressão infantil. Quer dizer, que tempos são esses que até crianças estão se matando, quer dizer, matando a si próprias com 10 aninhos, 11 anos, 12 anos de idade? Estão aí os índices, né, da Organização Mundial da Saúde para nos demonstrar. Então, lembram daquelas duas questões? Que obstáculos nós enfrentamos e como é que a gente poderia remediar? Podemos, pois, remediar os problemas que encontramos na orientação que damos aos filhos, se perseverarmos na luta pelo seu aprimoramento, utilizando o conhecimento doutrinário para encontrarmos respostas e soluções. Então, vamos tentar nos voltar mais para os estudos da doutrina, das obras básicas principalmente. Nós não podemos deixar Kardec. Não fale isso. Mas nós não podemos deixar Kardec. Jamais. Toda a nossa fundamentação precisa realmente ser espírita. Senão nós vamos nos atrapalhar.
Nós poderemos até não anunciar isso para determinados auditórios, né? Ou para determinados locais onde as pessoas nos escutem a falar sobre problemas educacionais, por exemplo, porque não é esse o nosso objetivo, mas quando eu tiver oportunidade, eu preciso sim convocar, trazer as pessoas para avaliarem mais essa situação, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Como deve ser o nosso amor com os filhos? Quase. O amor verdadeiro é uma demonstração afetuosa por quem devemos ter cuidado, respeito, responsabilidade e reconhecimento de suas necessidades pessoais. Falamos um pouco nisso logo, né, quando começamos a palestra. Mas trouxemos um psicanalista que vocês conhecem, do século passado, Erich Fromm, nascido em 1900 e desencarnou em 1980. E ele dizia: a satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a capacidade de amar ao próximo, sem verdadeira humildade, coragem, fé e disciplina. E olha como é que ele simplificava essa teoria. Ele dizia: essa afirmação segue o princípio do amor amadurecido. Como é que é esse amor amadurecido? Sou amado porque amo. Eu sou amada, né? Porque eu amo a todas as pessoas. E como é que é o amor imaturo? Amo porque sou amado. Olha que diferença. Extraordinário, né? Então, esse é o amor imaturo. Eu tenho que aprender a servir. Nós estamos aqui para servir. Essa é a forma que nós temos de transmitir amor. Então, eu serei amado porque eu sirvo. Foi assim que Jesus nos aconselhou. Ama teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos deixando, né, isso de lado na realidade. Então, o livro também tem, né, alguma coisa sobre isso. O amor deve ser ativo para promover o desenvolvimento e a felicidade do ser amado. Por isso, ele necessita do convívio dos outros, para a amplitude de suas aptidões, para usar seus poderes mentais, emocionais e sensoriais, para compreender as potencialidades que lhe são inerentes, permitindo-lhe desenvolver essas capacidades ao máximo, desde que estimuladas para isso. Então, eu queria tanto que alguém realmente me amasse, que eu pudesse, né, desenvolver as minhas aptidões. Esses poderes aqui é nesse sentido. O que eu posso fazer, o que eu posso realizar, o que eu posso criar. E essas potencialidades também. Na realidade, esse trecho aqui, ele está num texto de amor filial. É o amor dos filhos para com os pais. Então, nós mostramos que os idosos precisam ser amados. Aí eu me coloco, né, à frente de um movimento. Para quem já tem 72 anos, né? Então, por esse motivo, os laços de família na orientação dos espíritos superiores não são simples elos estabelecidos pelos costumes sociais, mas tornam-se necessários ao progresso de cada um de nós. O resultado do relaxamento desses laços seria uma intensificação do egoísmo. Muitos de nós pensamos, né? Pensamos muito nas nossas coisas, naquilo que nós gostaríamos de possuir. Que nada, nós temos que pensar que a nossa vida é uma bênção. Só de estar aqui nesse templo, como nós falamos inicialmente, é uma bênção.
Nós somos seres privilegiados, minha gente. Nós somos espíritas. Vamos ter que encher bem a boca para dizer que somos espíritas. E temos compromissos de amor. Temos compromissos de amor. Estou correndo um pouco porque eu já vou ter que parar. Bom, aí nós começamos com algumas questões que nós não vamos, então, interpretar mais a fundo. Como valorizar as experiências e as vivências do cotidiano doméstico. Vamos passar agora para uma outra questão. As novas, olha, isso aqui é um assunto delicado. As novas tecnologias nos trarão soluções rápidas para a educação dos filhos? Isso também está no livro. E aí a gente vai colocar algumas questões. Sobre as tecnologias, nós temos os 3 textos que falam sobre isso. Religiosidade juvenil, e tenho mais uns outros 2 que eu não estou recordando agora. E até tínhamos trazido uma reportagem, na realidade, esse espaço aqui do leitor, sobre o suicídio pelo WhatsApp. Vocês leram na Veja de 4 de abril, quer dizer, faz pouco tempo, desse ano, é evidente, que estão levando jovens a se suicidarem no Brasil. No Brasil, minha gente. Pelo WhatsApp, imagine vocês. Quer dizer, já passou a baleia azul, já passou aquele problema, né, daquela série, tudo isso já, pois continua. Foi em Goiás, um menino se atirou do 26º andar. Esses dias recebemos um e-mail dizendo que o menino lá em Brasília, tinha se atirado do 15º. Aí ele caiu dentro de uma piscina que estava com como é que fala? A lona, pronto. Está na UTI até hoje. Isso já faz uns 2 meses. Então, nós temos que estar atentos e entender também por que é que isso está acontecendo. Lembra que nós falamos? Os espíritos que estão chegando podem ser ex-suicidas. Nós sabemos que tudo isso tem, né, uma conotação, de forma que uma relação, melhor dizendo, de forma que temos que estar preparados se porventura. E aí, né, trouxemos para ler, mas não vai dar tempo. Bom, aí tem sobre as tecnologias, vamos falar também quantas perguntas surgem por não podermos ainda admitir que esses espíritos encarnados confiados à nossa guarda são criaturas em evolução. E só para fechar, vamos apresentar esse jovem aqui à beira do caminho, né? Tá num trilho aí, falando da depressão infantil e da adolescência, e que infelizmente isso ocorre em lares espíritas. Então, nós teríamos só mais umas 2 ou 3 perguntas sobre a sexualidade, que é um outro problema que a gente está encontrando, né? Tem um texto muito bom, Violência Doméstica, bastante, vocês desculpem estar elogiando, mas é só no sentido de esclarecimento, não é nem porque vocês é que vão dizer se é bom ou não é. Mas vai falar sobre, né, a postura, muitas vezes, dos pais que precisam, né, falar mais alto do que os filhos, e aí tá. Bom, então, acabou o tempo, né? Infelizmente, nós falaríamos mais 1 hora com vocês. Muito obrigada.